Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Quem quiser me ver, arrudei o mar. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. As estrelas do céu correm todas as carreirinhas. Assim correm teus segredos da tua boca pra mim. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Olha, eu sou a Cristiane. Eu sou Fernando Bahia. Vamos contar uma história de magia. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Pra vocês aí em Santos, uma história vou contar, que veio de muito longe com o balanço do mar. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. A história de um viajante que vinha caminhando por uma estrada solitária, estrada que arrodeava o mar 1000 vezes. Ele estava cansado, precisando de abrigo. As estrelas espreitavam o viajante como minúsculos olhos da grande noite. Foi assim de repente, num piscar de olhos de estrelas, que ele viu surgir sobre um rochedo onde antes não havia nada. Um castelo todo iluminado. O viajante foi se aproximando e percebeu ali uma escada. Escada que parecia ter sido esculpida especialmente para ele, toda ladrilhada de conchas marinhas. O viajante subiu. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1 vez. A escada deixou o viajante na varanda do castelo, onde ele viu uma velha, sentada numa cadeira de balanço, costurando uma imensa colcha de retalhos. Ele disse: "Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante?" A velha descansou a agulha e linha no colo e respondeu com uma voz bem firme: "Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar à minha mãe. Você vai encontrá-la junto ao fogo da cozinha." O viajante agradeceu, abriu os portões do castelo e entrou. Quem quiser me ver, arrudei o mar 2 vezes. Na cozinha ele viu uma velha, mais velha que a primeira velha, acocorada diante de um fogão a lenha, soprando brasas. A saia dela era tão comprida e coberta de borralho que se confundia com o próprio chão. "Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante?" "Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar à minha mãe. Ela está lendo um livro na biblioteca.
Ele agradeceu a velha e foi até a biblioteca. Quem quiser me ver, arrodei o mar 3 vezes. Ali, sobre um banquinho, ele viu um novelo de cobertas. De dentro do novelo saíam 2 mãozinhas magras e finas como patas de aranha, uma segurando um cachimbo e a outra um fósforo aceso, mas elas tremiam tanto que era impossível acertar as duas. O viajante ajudou a velhinha a acender o seu cachimbo e fez a pergunta de sempre. Eu não sou a mãe da casa. É melhor, bem melhor, perguntar à minha mamãe. Ela está tomando um banho de flores e ervas. Ele agradeceu a velhinha e foi até o banheiro. Quem quiser me ver, arrodei o mar 5 vezes. Apenas os 2 olhos brilhavam fora d'água. O resto do corpo, totalmente imerso na banheira, parecia ser feito da própria matéria das flores e das ervas. Depois da pergunta, os olhos piscaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não sou a mãe da casa. É melhor perguntar a minha mamãe. Ela está sonhando em seu bercinho. Ele agradeceu a velha e seguiu em direção ao quarto. Quem quiser me ver, arrodei o mar 6 vezes. Havia um bercinho no quarto. Era um cesto, suspenso por um mosquiteiro. Ele espiou lá dentro e viu uma velha, tão delicada, tão encolhida, que mais parecia um bebê recém-nascido. Os cabelos, de um branco prateado, envolviam o corpo nu da velhinha numa espécie de casulo. Ele percebeu que o trançado do cesto também era feito de cabelos. E o mosquiteiro era todo rendado de cabelos. Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante? Muito tempo se passou até que viesse a resposta. E quando veio, saiu de dentro do sonho. A voz da velha era vagarosa como a rosa, despetalando ao vento do deserto. Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar a minha mãe. Ela está na concha do nicho da parede. Ele agradeceu e buscou ao redor. Quem quiser me ver, arrodeia o mar 7 vezes. Sim,
Havia um nicho no alto da parede. Na ponta dos pés, ele olhou lá dentro e viu uma concha. E no dentro da concha, uma velha, minúscula, do tamanho de uma pérola, com uma boquinha sorridente. Ele nem precisou fazer a pergunta. Sim, minha criança. Sim, minha criança. Sim, minha criança. Aquele sim foi como um passe de mágica. No mesmo instante, surgiu uma tina com banho morno, perfumado. O viajante se banhou longamente. Depois, uma mesa farta com as mais divinas iguarias. E ele comeu até se fartar. Por fim, uma cama com lençóis tão macios que deslizavam. Sobre a cama, a colcha de retalhos que a primeira velha havia costurado. E ali, na mesinha de cabeceira, ele viu um cachimbo e um livro, onde estava escrito a verdadeira mãe da casa. O viajante se aninhou para descansar e um pouco antes de adormecer, ele pensou: ah, como é bom encontrar a verdadeira mãe da casa. E eu preciso contar um segredo para vocês. O viajante nunca mais abandonou o seu castelo. Boa tarde a todos e a todas. Que maravilha, né? Começarmos a tarde assim, com uma história tão maravilhosa quanto essa. Desde já, quero agradecer a todos e todas vocês, né, por tê-los aqui na nossa 32ª Semana de Educação Professor Paulo Freire. Eu sou a Marisa Freitas, professora da Rede Municipal, atualmente na seção de formação, e antecipadamente já agradeço a presença de vocês, bem como do Rony e da Camila, que são os nossos intérpretes. Pedimos que todos vocês fiquem atentas ao bate-papo, onde serão colocados ao final da palestra os links do formulário de presença e de avaliação. Estes links gerarão o comprovante de participação que serão enviados para o seu e-mail. Não esqueçam ainda que há o link da 7ª Onda Literária, esse espaço virtual de fomento à leitura, conversa com autores e descontos de livros. Dados os recados, agora sim, vamos receber a nossa palestrante, professora Jaqueline Peixoto Barbosa. Jaqueline, boa tarde. Acho que antes de tudo, merecemos, né, ouvir a sua voz, vale a sua apresentação. Jaqueline é mestre e doutora em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela PUC de São Paulo. Atualmente é professora do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp e trabalha com muitos temas, dentre eles novos multiletramentos, gêneros do discurso, leitura e produção de textos no ensinos fundamental e médio, o currículo de língua portuguesa, a formação de professores, elaboração e avaliação de recursos didáticos impressos e digitais. Para nós é um prazer, né, tê-la aqui, estamos muito felizes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marisa, obrigada a todos, obrigada ao Tiago, e a todos, todo mundo aí da secretaria, toda a equipe que me convidou para estar aqui. Para mim é uma honra, num evento que tem como nome, né, o Paulo Freire. Em tempos como esse é sempre bom a gente reafirmar aí alguns princípios. Então, para mim, estou muito feliz
de poder estar aqui, e também, né, pela programação que eu já vi ali, muita gente boa, né? Tem ali, temos Lenine, Mia Couto, então fico muito honrada, né, de estar num evento que também conta com essas pessoas. Então, boa tarde a todas e a todos. E a ideia é que a gente tenha, então, aí uma conversa sobre novos e multiletramentos, e aí contextualizado aí, né, ou pensando aí a relação desses letramentos com o ensino remoto, tá bom? Então, para começar, vocês sabem que eu sabem como é que é a tecnologia, né? A internet caiu agora 2 minutos atrás, agora ela voltou, então vamos esperar que ela permaneça, mas eu vou colocar aqui, compartilhar uma apresentação, assim a conversa pode ir mais rápido, eu acho. Vamos ver se ele já está aqui, se ele consegue, se eu consigo já compartilhar. Compartilhar a janela, vamos lá, acho que ele deve estar entrando para vocês daqui a pouquinho. Então, um pouco o percurso que eu pensei para essa conversa é esse, né? Falar um pouquinho sobre o ensino remoto, isso que, enfim, essa experiência que todos nós aí, professores e professoras, vivemos, né, neste ano e meio. Aí falar um pouquinho, claro, sobre multinovos letramentos e aí articular isso novamente, aí pensando esses letramentos no ensino remoto. Mas para começar, para a gente esquentar um pouco aí a conversa, eu queria convidá-los aí a participar respondendo aqui uma questão. Só para a gente saber como é que a gente está em relação ao ensino remoto, tá bom? Queria um pouco, claro, que é uma coisa muito impressionista, muito por cima, mas queria saber a impressão geral de vocês. Então, eu queria pedir que vocês participassem respondendo aí, né? O que vem na sua cabeça quando você pensa em ensino remoto? Para responder, você tem 2 possibilidades. Aí tem um QR Code, que você pode aproximar um leitor de QR Code do seu celular, se você não estiver vendo pelo celular, né? Às vezes na própria câmera fotográfica já tem. Ou a outra opção é digitar aí esse endereço e esse código, que deve estar sendo copiado aí para vocês no chat onde vocês estão aí acompanhando, né, a gente aqui. Então, eu vou dar aí 1 minutinho e meio, vou marcar aqui, e peço, por gentileza, que vocês, então, respondam aí a questão. Quatro pessoas já responderam. Sinal que o link está por lá. 5. Dá mais um tempinho. Meia dúzia. 7. Já temos 23, 4. Eu vou deixar mais 20 segundinhos, que agora que começou a chegar mais.
Chegamos no 42 já. Opa, chegamos nos 50. Então, eu vou, na verdade, compartilhar, mas vocês podem continuar aí respondendo, não tem problema. Só vou compartilhar para todo mundo poder ver o que eu estou vendo. Então, vamos lá. Eu preciso sair dali. Parar a tela. E eu preciso pedir agora para compartilhar uma guia. Olha lá, acho que dá para enxergar um pouquinho, né? Temos agora 69 pessoas. Olha o que aparece no centro, né? Desafio e tecnologia, quer dizer, foi desafio para muita gente, né? Então, temos aqui, o que mais? Olha, tem palavras muito significativas, né? Reinventar, planejar, aprendizado. Aprendizado aparece, assim, se eu for contar o aprendizado e aprendizagens também, é quase a palavra mais, né, que mais sobressai. Novas possibilidades, aparece então, tudo isso mais na positividade. Renovação, aparece transformação, aparece acessibilidade, e aí, gente, aparece muito de todos os problemas que vivemos, né? Então, aparece também bastante coisa relacionada à dificuldade em atingir, aparece uma coisa de falta de acesso, né? Aparece uma coisa até tristeza, obstáculos, saudades, aparece falta de recurso, né? Isso foi muito... Acho que na rede de vocês não foi diferente, falta de tecnologia, isso mesmo, né? Enfim, paralisado ali, baixo rendimento, né? Acho que muita gente já disse, mas essa pandemia escancarou as desigualdades sociais no país, né? Sobretudo em relação aí a estudo, a acesso às tecnologias, né? Dificuldade em planejar, enfim, não acessíveis a todos. Então, a gente tem mesmo 2 ou muito mais lados aí dessa história, né? Seguramente, acho que assim, mas fica o desafio também com uma palavra, quer dizer, alguma coisa também aí que nos tirou aí um pouco da zona de conforto e fez aí com que a gente tivesse que tentar aí outros caminhos, né, outros percursos, usar outras tecnologias. Ok. Não, gente, está ótimo aqui, a gente já teve aqui, nossa, mais de 100 pessoas já responderam, e eu acho que foi muito interessante ter aí aparecido, né, essas 2 dimensões, essas 3 dimensões, na verdade, né, um lado de inovação, de facilidade, né, das positividades, né, as possibilidades, novas possibilidades e tal, mas muito do desafio, olha, tem desafio no plural que aparece separado, então essa coisa de quanto que isso nos desafiou, mas também, né, tem desafios que a gente vem a citar, mas também as frustrações, né, que aconteceram sim, da gente não poder chegar a todo mundo, né, da gente não conseguir sempre o envolvimento dos alunos mesmo quando chega, da gente não conseguir que os alunos liguem a câmera para falar com a gente quando a gente está conectado com eles, seja porque eles não têm condição, porque tem alguém em casa, porque a conexão está ruim, ou porque eles não se sentem bem abrindo as câmeras, né? Pelo menos na minha experiência com alunos aí da educação básica e da graduação também, que eu dou aula, enfim, não é uma realidade. Então, achei bem interessante, aí vou depois mandar para vocês aí a nuvem, tá? Mas a gente pode aí guardar essa ideia que eu já vou retomar. Agora, para a gente completar essa coisa, eu vou pedir para vocês só mais uma coisa. Eu queria saber um pouquinho o que vocês, né, mais usaram aí em termos de
ferramentas e ambientes, tá? Então, deve estar aparecendo aí também agora um outro link, agora para um formulário, para um Google Forms, e vou pedir, por gentileza, para vocês responderem aí esse Google Forms, tá bom? Vou dar mais 1 minutinho e meio para que vocês possam responder o formulário, por favor. Ok, já tivemos também mais de 100 respostas, mais de 150 na verdade. Deixa eu ver aqui. Muito mais, já tivemos aqui mais de 250. Mais de 270, então também vou aqui compartilhar com vocês, só que eu fiz uma besteira, achei que eu tinha limpado e da turma da manhã, mas não limpei, então tá somado, mas é mais ou menos, quer dizer, fácil, que é o seguinte, de manhã, 329 pessoas responderam, aí, peraí, está compartilhando a outra, né? 582, tá. Se de manhã 329, agora é que somou, né? Agora, então, 260 pessoas responderam. Não acho que tenha tanta diferença, mas está somado de qualquer forma, tem gente respondendo, ele vai alterando, né? Na verdade, 588 respostas. E aí ganhou disparado o WhatsApp, que está aqui, eu não sei porque que ele saiu aqui o nome, mas essa linhazinha aqui, com 523, é a linha do WhatsApp, tá? Deixa eu ver se o outro aqui está mais... Não sei porque que ele... É o WhatsApp, é só eu colocar em cima que dá para ver, ó. WhatsApp, tá vendo? Em segundo lugar, o Google Meet mesmo, né? E em terceiro lugar, o formulário, o Google Forms, né? Muito, assim, foi um jeito de dar atividades para os alunos, né? Bastante utilizado. Acho que teve um impresso e talvez o Google Forms tenha sido também o grande meio de passar atividades para os alunos. Depois,
Mais um pouquinho para trás, aí já o Canvas também parece que foi bem utilizado. Editor de texto, teve volta de 30%, editor de áudio, volta de 30%, editor de vídeo, mais 45%, ó, bastante editor de vídeo por aqui. Padlet, menos, aí outras coisas teve muito picadinho, né? Mas foi um uso significativo. Impressionante como o WhatsApp, que não é, a princípio, né, uma ferramenta pensada para ser um ambiente virtual de aprendizagem, claro que a gente pode usar e pode adaptar, mas ela que acabou garantindo algum tipo de conexão, né? E, claro, o Meet um pouco também, né? Agora, o Classroom, o Google Sala de Aula, que era para ser o grande apoio, ele fica atrás até do Google Forms, né? Enfim. Mas isso é só para a gente começar aqui a pensar um pouco melhor sobre isso. Bom, por que eu quis, né, ver por onde que a coisa estava andando? Um pouco para a gente poder pensar, né, a partir da própria experiência. Espera aí, agora que eu vou compartilhar novamente a minha apresentação. Pronto. Eu também deixei disponibilizada daí depois para vocês, tá? Quem quiser depois. Então, gente, olha, acho que isso que vocês, né, responderam confirma muito essa minha hipótese que eu tinha, né, por outras coisas, quer dizer, tem uma coisa do desafio, de se sentir desafiado e de fazer, que mostra muito o compromisso, né, dos professores, o compromisso que nós tivemos para com a aprendizagem dos alunos, né, enfim, como nós nos desdobramos, como nós nos esforçamos, como nós tivemos que aprender muito rapidamente, não sem custos, tá, gente, diferentes ordens, custos emocionais, cansaço físico, trabalhamos o triplo, ter o nosso trabalho exposto, né, seja para quem quer que seja, para a família, para a escola, para o colega, né, enfim, foi e está sendo, né, um custo bem alto, mas mostrou o compromisso, né, o desafio, se sentir a inovação, enfim, um pouco aquelas positividades que foram ali mostradas. Muita gente já falou desse salto tecnológico em educação, né, em relação ao uso da tecnologia. A gente, enfim, aprendeu ali uma quantidade de manuseio, de ferramenta, mesmo quem já era mais tecnológico teve que aprender ou aprendeu alguma coisa nesse processo, né? Então, é verdade que esse salto dificilmente se verificaria num curto espaço de tempo tão, né, como foi, se fosse uma situação dessa. Claro que deve ser relativizado em função das desigualdades, né? Salto tecnológico que também aumenta o fosso, né? Então, é urgente que a gente brigue, que a gente lute por essa coisa da acessibilidade, né? A gente tem que fazer aí formas de pressão para como é que todo mundo vai poder ter acesso aí à internet, né? Quer dizer, a gente só está aumentando muito mais a desigualdade social. Então, é isso que está aí, né? Explicitou as desigualdades, expressa na falta de acesso da população. Muito bem. Agora, resta a gente a pensar, bom, ok, fizemos isso, tivemos que fazer, fomos convocados do dia para a noite a fazer. Agora a gente precisa pensar, né, um pouco, refletir sobre essa experiência. E aí essas duas questões têm a ver um pouco com isso. Até que ponto o uso dessas tecnologias, né, levou em conta mesmo o seu potencial interativo, colaborativo, e possibilitou a agência por parte dos estudantes, ou seja, um papel ativo por parte deles, um papel mais protagonista? Ou não, né? Ou a gente usou, como era de se esperar, veja, o ensino remoto é diferente do ensino à distância, é diferente do ensino híbrido, ele, no primeiro momento, foi para minimizar os danos causados pela impossibilidade do presencial, então ele era para ser colado. Só que com esse tempo de experiência, já voltando ali, né, presencialmente, a gente já pode pensar ou refletir sobre ele em outros termos, né? E é esse o convite aqui, que a gente pense até que ponto também a gente reproduziu práticas pedagógicas tradicionais, né, e contemplamos apenas o letramento da letra, mesmo o escrito, né, o oral, né, quer dizer, a linguagem verbal, e em detrimento de outras tantas linguagens, né, e de outras tantas mídias, etc.
Então, esse é o convite que fica para a gente pensar. Agora que a gente pode olhar um pouquinho de longe, agora que a gente... Quer dizer, temos um baita desafio ainda, que ainda vamos ficar nessa coisa meio... né, cai lá, um híbrido que não é bem ensino híbrido, mas essa coisa vai ter gente que vai presencial, vai ter gente que não vai, enfim. Temos que pensar. Bom, aí vamos voltar, então, para a gente ver como é que a gente poderia, né, com o remoto, contemplar aí essas práticas. Esses novos e multiletramentos, que têm a ver com as práticas de linguagem contemporânea, têm muitas características, que estão, de alguma forma, aí, claro, envolvidas nas produções que eu vou mostrar a seguir. Seja num meme como esse, de um mapa do transporte domiciliar. Saiu isso aqui no início da quarentena, né? Alguém foi lá, catou o mapa do metrô e fez uma brincadeira. Então, você veja que tem todos os créditos aqui do metrô e colocou aqui o mapa de uma casa. Aliás, uma casa bem riquinha, tem adega e tudo mais. Mas brincando com a ideia de que a gente só vai, né, ali, a porta, operando sob supervisão, da cozinha para o sofá, ou seja, só em casa, né? Fazendo aí uma espécie de meme. Outro meme também, né, o famoso criação de Adão ali, Deus, em vez do dedo, né, criando a ligação com o dedo, vai botar álcool gel no Adão. Tarsila do Amaral, com os operários um pouco transformados, né, aí com máscaras também, certa pessoa não, com dificuldades, entre aspas, de colocar máscara, também está aí, também fazendo referência a coisas acontecidas. Quer dizer, a rapidez com que essa coisa, né, acontece e se expande tem tudo a ver aí com os novos letramentos. Quer dizer, e esta perspectiva de pegar alguma coisa que existe, fazer uma interferência, né, e produzir outros sentidos é muito característico dos novos letramentos. O meme é um desses gêneros aí que tem um pouco essa característica, né? Só para ver também uma outra dimensão, por exemplo, aqui a gente tem uma manifestação de estudantes nos Estados Unidos, eles já tinham desocupado a universidade, mas um guarda não resistiu a dar uma humilhadinha última e deu spray de pimenta. A quantidade de fotógrafo que tinha ali, essa foto viralizou, tá vendo? Ele aparece aqui no símbolo do Google, né? Depois ele aparece na capa de um disco aí famoso, né, dos Beatles, aparece numa foto também que é famosa, do Salvador Dalí, e aparece na Estátua da Liberdade. Bom, um dia depois o guarda estava afastado das suas funções, né, um pouco por conta dessa dinâmica dos novos letramentos, dessa viralidade aí que alguns, né, dos novos letramentos, sobretudo aqueles que estão ali mais circulando nas redes sociais. Na verdade, a viralização tem a ver com essa possibilidade aí que cria, com esses nexos, com essas redes que criam as redes sociais. Muito bem, a gente pode pensar em muitas outras, né, produções que têm um pouco essa mesma característica ou características próximas, né? Eu vou aqui só fazer referência a essas duas, que uma delas tem a ver com, eu não sei se vocês se lembram, de uma... Ixi, ele não está mais obedecendo o meu comando, o mouse, que acabou a pilha. Mas, enfim, isso daqui, eu não sei se vocês se lembram de uma briga que teve no Supremo, do Gilmar com o ministro Barroso, em que o ministro Barroso falou que sopra o Gilmar, desancou, falou que ele era um cara complicado, que só fazia reclamar, que só fazia xingar os outros, que só fazia tal, né? E ele foi, então, convidado, ele foi, então, assim, alvo de muitos e muitos e muitos memes, né? Na verdade, essa briga foi alvo de muitos memes, de muitos vídeos, de muitos, enfim, de textos dos mais variados gêneros, né, como repercussão. Aqui eu queria mostrar para vocês um vídeo de um gênero chamado Political Remix, que é exatamente um gênero em que eu pego uma situação, né, e, de alguma forma, altero ali, né, interfiro ali para dar um outro sentido. No Political Remix fica claro que há uma interferência, não é que nem deepfake, onde eu vou fazer a coisa parecer que é mesmo fake, de verdade não é essa o espírito, pelo menos a princípio, né, na maioria das produções, mas sim de alterar esse sentido para estabelecer uma crítica, ou para fazer uma paródia, para fazer ali um humor, para expressar ali alguma coisa em termos de política, tá? O outro vídeo é da Mel Ferraz, que é uma booktuber, e aí tem milhares de vídeos de booktuber
que então não tem propriamente essa coisa de pegar do outro, né, algum pedaço e remixar, mas tem a ver com você poder ter um canal, você poder falar o que você acha, você poder expressar ali o que você gosta, e, portanto, fazer vídeos de resenha, fazer vídeos ali sobre livros em geral. Neste caso, ela está fazendo um vídeo que, na pandemia, até onde eu vi, é um tipo de vídeo que cresceu bastante, que é de leitura conjunta, né? Então, marca-se um horário, ao vivo, e você lê com o Booktuber o livro. No caso desse link, é o 1984, que ela está lendo, e aí como as pessoas lendo junto, né? É uma leitura compartilhada, quase um clube de leitura, assim, né? Claro que esses booktubers têm lá outras relações, daí vão ter relações, às vezes, comerciais com os livros, às vezes tem ali uma propaganda, um publi ali no meio, enfim, não quero aqui discutir isso, mas, de qualquer jeito, é típico dos novos letramentos, né? É típico do que a gente chama de Web 2, né? Dessa tecnologia que mudou o fluxo da comunicação. No rádio, na TV, no jornal, nas revistas, né, impressas, o fluxo de comunicação é um para muitos, né? Uma pessoa fala para muitos. Depois da Web 2, muitos falam para muitos, correndo o risco de muitos falarem para ninguém, né? Porque aí eu tenho o problema da hiperinformação, da abundância de conteúdo, que daí também fica perdido ali. Ok? Então, tem a ver com isso, esses novos letramentos. Eu vou agora pedir para a gente ver um vídeo produzido por um jovem, para a gente também pensar um pouco nessas características dos multiletramentos, dos novos letramentos, mas eu queria aqui que a gente pensasse a partir de umas categorias que um autor chamado Lenk vai propor. Ele nem desenvolve muito essa ideia, é uma ideia que ele tem ali no final da década de 90, e que ele tenta fazer uma espécie de uma gramática universal para qualquer sistema semiótico. Ele vai dizer, seja um quadro, seja uma música, seja um texto, seja um filme, seja qualquer coisa, né, que tenha linguagem, qualquer tipo de linguagem, eu tenho sempre 3 coisas que aparecem, 3 universais. Então, tem lá, fala-se ou cria-se ou descreve-se o mundo. Fala-se sobre o mundo, né? Seja um quadro, seja um filme, fala-se sobre o mundo. Ora, ao falar sobre o mundo, eu não falo assim neutramente, né? Tem uma orientação, tomo partido em relação ao que eu estou falando, ao que eu estou apresentando, ao mundo que eu estou criando, e também em relação à audiência, eu quero ou não que ela convencer, eu não quero, né? E, finalmente, eu tenho uma dimensão que é de organização. Então, para eu poder apresentar, descrever esse mundo, tomar partido, eu preciso pegar ali, né, os recursos que eu tenho na modalidade semiótica, juntar de uma determinada maneira para produzir um determinado efeito de significação. Isso ajuda a gente sempre a olhar, né? Então, aquele vídeo, o que ele está descrevendo? Do que ele está falando? Né? Mas qual é a orientação que ele está dando para aquilo? Né? E como é que ele está organizando os elementos, a parte, o todo, que efeitos estão produzidos? Então, por mais que ele tenha abandonado ou mudado, na verdade, essa ideia, eu acho que ela é uma ideia simples para a gente sempre pensar ali em termos de produções, ali envolvendo os multiletramentos. E aí eu queria compartilhar com vocês esse vídeo, que é aí uma história em 2 minutos. Eu vou tentar sair aqui e fazer na mão, porque ele agora resolveu funcionar. Vamos ver agora se eu consigo colocar aqui. Eu tenho que parar de interromper aqui e colocar o vídeo. É um vídeo que não tem fala, tá? Ele vai ter imagens, muito rapidamente, e com uma música. A música é que vai aumentando, então ele não vai ter fala. Só aí para ajudar a intérprete, tá? Não, é você. Eu preciso compartilhar a guia. Que bom. Quando a gente mexe com tecnologia, tem dessas coisas, né? Sabe que tem famosa revolta tecnológica. Tipo isso. Agora consegui, vou só maximizar.
Vocês já estão vendo ou não? Não? Deixa eu ver. Por algum motivo ele não está compartilhando. Agora sim, né? Eu queria também que vocês prestassem atenção, então, o que ele está contando, que história que é contada, né? E qual é a perspectiva de quem conta essa história, né? É uma perspectiva otimista, é uma perspectiva pessimista, né? Também se dá para descobrir a nacionalidade do jovem que escreve um pouco, que conta essa história, e a gente perceber ali, né, o que conta, a orientação e como é que ele faz para contar isso. Ok. Bom, dá para a gente ver ali, né, que não diria que ele tem uma visão das escolas seja, de fato, uma realidade, né? Também esses dois autores escreveram coisas muito parecidas na época, é possível que vocês conheçam, né? Entrou um som aqui de fora. Ele emendou o vídeo e emendou com outro vídeo. Mas, enfim, gente, deu para ver que história que ele está contando, né? Ele está contando a história um pouco do mundo, da humanidade, né? Ele começa lá, antes da primeira célula, e aí vai indo na humanidade, o macaco, né? Aí o desenvolvimento, até o primeiro ali, né, hominídeo e tal, e vai aí nos fatos mais significativos, a postura ereta, até os fatos mais significativos no olhar de quem está contando, evidentemente, históricos, né, e culturais, a invenção ali de várias coisas, roda, fogo, a industrialização, as guerras, né, então é uma história da humanidade, né, pelo menos num determinado ponto de vista. Tudo leva a crer, né, que quem produziu esse vídeo é um americano, né, aparece muito da história americana, claro que aparece ali coisas mundiais, como o nazismo e tal, mas é centrado muito, né, se a gente vê a Torre Gêmea, a gente vê os presidentes que aparecem, são os presidentes dos Estados Unidos, né,
a questão ali do muro também é uma questão que diz respeito ali, né, a briga que existia ali entre Rússia, né, um capitalista, e liderado ou protagonizado pelos Estados Unidos, né? Então, dá para ver que quem fez esse vídeo, então, portanto, é um jovem americano e que ele, não sei se ele tem uma visão muito positiva, não, né? Acho que ele acha que não vai dar certo, né? E, aliás, é espantoso, esse vídeo já faz bastante tempo que ele foi produzido, e eu gosto muito dele porque ele virou digamos, uma referência. Muita gente produz vídeos semelhantes, tá? Para contar histórias, usando a mesma música e uma sequência de fotos contando diferentes histórias. Mas eu fiquei apavorada, porque quando eu comecei a passar, o ano passado, né, que eu sempre uso ele, porque eu acho que ele é um bom exemplar disso, ele tá todo mundo de máscara, né? E você fala, nossa, não era na pandemia aquilo, né? Parecia que já estava prevendo um futuro, né? Mas, enfim, é um pouco isso. Então, isso tem a ver com, né, os nossos novos letramentos. Muito bem. E aí a ideia é como é que ele faz para produzir esse sentido, e é isso que a gente tem que tem a ver com como é que a gente trabalha com os multiletramentos, né? Ora, primeiro ele faz uma seleção absurda, primeiro ele tem que contar essa história, ele tem que roteirizar, por mais que não tenha uma palavra escrita ali, ele teve que ler para caramba para montar essa sequência, né? Ele teve que depois fazer um trabalho de seleção de fotografias, não só pelo conteúdo, mas também, às vezes, pelo estilo, precisa estar na mesma posição para produzir a mesma coisa. Depois a música, depois a sincronização da passagem da fotografia com a música. Você veja que tem uma alteração de volume que vai produzindo sentido, tem uma coisa de ritmos e de fazer fade in, fade out, que junto produzem um sentido de fazer aquela, né, uma passagem assim mais significativa. Veja que como ele faz para, né, ali tá. E é isso que a gente precisa aprender, né? A gente é muito grafocêntrico, muito centrado na escrita. E para a gente, às vezes, é difícil, e os novos multiletramentos nos convocam a isso. Então, mas antes disso, a gente também precisa aprender um pouco disso, né? Para poder até perceber como é que essas produções aí são feitas, tá? Aí, a última produção aqui era uma playlist comentada, que você pode aqui até achar que é um podcast, digamos assim, em que era também produção de alunos aqui, e que ele tinha que escolher um critério, 3 músicas a partir de um critério. Né? Periferia em Destaque, então, ele escolhe de grupos musicais e artistas que, mesmo tendo feito sucesso no Brasil e fora do Brasil, ou, como ele diz, sucesso na gringa, eles continuam morando na periferia, nos seus bairros de origem, né? E aí, bom, fazer uma playlist desse tipo, você tem ali uma série de coisas que você desenvolve, desde coisas da oralidade, de como é que se apresenta, de como é que você fala, até questão de colher informação, de descrever, de apresentar, de argumentar, de avaliar, de analisar. Tá? Essa outra playlist, que a gente está com o tempo estourado aqui, mas se der depois eu mostro, é sobre releituras musicais, né? Então, são músicas, né, já conhecidas que ganham releituras para ficarem mais amenas e para serem ali de alguma forma, voltadas para crianças, né? Então, esse foi... Pode ser qualquer um, só não pode ser assim, porque eu gosto. Não neste momento, né? Aqui, o convite era que eles escolhessem, dissessem de alguma coisa do gosto desses alunos, né? O convite era esse, e que eles, então, escolhessem, selecionassem, e aí roteirizassem e gravassem, usando, portanto, né, um editor de áudio, um editor de vídeo, que a gente viu lá que vocês têm usado bastante também. Bom, mas se, né, em tese, a web é democrática, todos podem acessá-la e alimentá-la continuamente, se esse espaço é livre e bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens de hoje, de parênteses, a gente viu que não é tão familiar, a gente vê que o acesso não é assim, né, porque não é só a dificuldade para acessar as aulas, tudo bem, as aulas tinham ali uma questão de tempo,
mas a gente vê que não é tão familiar assim, né? E também, mesmo tendo acesso à internet, as práticas são diferentes, né? Eu acho que deu para perceber bem tem aluno que sabe bem que edita áudio, que edita vídeo, tem aluno que não, tá? Se esse espaço, né, é livre e bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens, eu diria que não é tão familiar, por que a escola teria que, de alguma forma, considerá-lo, né? Bom, porque ser familiarizado e não usar significa necessariamente levar em conta as dimensões ética, estética e política deste uso. Nem tampouco significa lidar de forma crítica com os conteúdos. Não é porque eles usam, não é porque eles produzem que fazem isso de forma ética, estética e política, né? E nem necessariamente tratam criticamente os conteúdos e as produções. Ora, esses letramentos perpassam e constituem várias práticas sociais, não somente no campo da vida pessoal, né? Não somente na mídia, mas em vários campos, né? No jornalismo midiático, também menos, mas também no campo das práticas científicas de atuação social, também no campo artístico-literário, tá? E a apropriação crítica desses letramentos é uma ferramenta para a gente participar e atuar em vários campos, né? Em algumas áreas, inclusive profissionais, é extremamente bem-vindo esse tipo de produção que, de alguma forma, retoma outra coisa e produz novos sentidos, né? Claro que isso não é isento de conflito. Claro, o mundo não virou todo novos letramentos, e nem a gente está dizendo que na escola você tenha que só trabalhar isso. Não, os letramentos da letra, convencionais, os gêneros que a gente sempre trabalhou até hoje, continuam sendo necessários, né? A questão é que a escola também precisa dar conta desses novos letramentos, né? E não só dos outros, exatamente porque as práticas ali agora têm lugar contra isso. Então, não é um contra o outro. Às vezes, a gente pode, né, como, por exemplo, finalização de um projeto de pesquisa, dar mesmo dois gêneros ali para produzir, se eles estão fazendo a coisa mais em dupla, trio, ou grupo e tal, né? Pode ser uma coisa mais monográfica, uma coisa mais ou de um relato, ou de uma certa reportagem, um texto monográfico, ou que eu chamo de um ensaio escolar, uma pequena reflexão ali sobre alguma coisa, que é alguma coisa que supõe análise, que ele desenvolva mais discursivamente aquela temática, né, se for assim, uma pesquisa temática, e, por outro lado, um vídeo minuto. Ele tem que contar, por exemplo, a história do mundo como esse menino contou aí em 2 minutos, né? Que aí é uma questão, claro que não tem profundidade, não é isso que a gente está querendo ali, mas tem uma coisa de síntese também, de saber dizer de forma sintética, que é importante. Então, não é uma questão de deixar de ter um, né? Mas é uma questão de compor os dois. Bom, os dois de multiletramento têm a ver, claro, né? Acho que vocês já sabem, com multiculturalidade. Um dos multi é multiculturalidade e outro multi é multimodalidade. Os multiletramentos, portanto, têm a ver com práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias e, consequentemente, diferentes linguagens, né? Mas também incluindo aquelas que se circulam nas variadas culturas presentes na sala de aula, para além da cultura valorizada, tradicionalmente considerada pela escola. Então, em relação às variedades linguísticas, digamos assim, a escola, de certa forma, já até, ou pelo menos a gente já tem discussão acumulada para que a escola possa até trabalhar com as variedades, não impor uma só, trabalhar criticamente com elas, trabalhar contra o preconceito linguístico e tal, mas não em relação a outras produções culturais. Eu acho que o multiletramento também nos convoca a isso. A gente, em geral, pensa em multimodalidade, tá vendo? Né? Quando a gente pensa, aí tem na base, tem no currículo de vocês. Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de como é que eu formato a imagem, quadro, o ângulo, como é que eu sequencio. O vídeo que a gente acabou de colocar, né? Performance não tinha, porque não tinha ninguém performando, era só imagens estáticas. Mas os elementos sonoros, a entonação, a trilha, como é que uma coisa passa para outra, né? Os efeitos de sentido decorrente do volume que vai aumentando, do ritmo, da pausa, né? Tudo isso a gente está. Eu costumo dizer que essa aqui são habilidades colocadas para o ensino fundamental, essas aqui são para o médio, mas, na verdade, o que eu quero destacar aqui é uma coisa que tem que ser para o fundamental também. Eu vou analisar tudo isso, mas sempre a partir de experiências contextuais, estéticas e culturais. Não existe um jeito absoluto de considerar a imagem, a passagem das imagens, a sequenciação. Depende do gênero, depende da situação.
né? Então, para uma referência contextual, por exemplo, vídeos que a gente fala, assim, vídeos, né, online, assim, que as pessoas têm, por exemplo, no canal do YouTube, eles querem dar um ar de proximidade. Então, erra-se, né, fala, errei, faz uma coisa assim, que é absolutamente natural e faz parte do gênero. Ó, isso nesses gêneros que a gente chama de vídeos online, né, que são esses vídeos que os booktubers fazem, que os youtubers, na verdade, fazem muito. Não é a mesma coisa em outros gêneros, tá? Então, a gente precisa sempre pensar. Ok, mas isso é só em relação à multimodalidade. Multiletramentos envolve também questões culturais, né? E a escola, que durante muito tempo garantiu, né, ou teve um papel homogeneizador, né, monocultural, ou seja, o que a escola fez durante o século? Ela procurou tirar, né, ou reduzir as diferenças herdadas do mundo da vida. Então, eles vêm para a escola, vocês aprendem a mesma coisa e podem trabalhar na mesma coisa, o emprego, o poder político e tal. Assim foi montada a escola, né, ela regula o acesso a certos recursos. Ora, essa ideia cai por terra, e aí a ideia é que a escola possa, assim, né, não ignorar, não apagar as diferenças, não apagar as subjetividades, os interesses, as intenções, os compromissos e propósitos que os alunos trazem para a aprendizagem, né? Um currículo precisa entrelaçar essas diferentes subjetividades, as linguagens, os discursos, né? E que devem ser recursos para aprendizagens. A gente precisa precisa sempre estabelecer mais sentidos, construir mais sentidos. E sabe como a gente consegue fazer isso? Quando a gente tem aí essas relações mais interculturais, quando a gente consegue entender como é que essas linguagens, né, culturais têm ali sentido. Então, é isso que a escola precisa garantir, tá? E os novos letramentos têm a ver com uma nova mentalidade, com um novo ethos, com uma nova forma de agir, né, com uma nova forma de produzir. Então, tem a ver com produções participativas, mais colaborativas, onde o conhecimento está mais distribuído. Então, pensa, por exemplo, quando eu vou pensar, por exemplo, grupos de fã, né, fandom de Harry Potter, por exemplo. Ninguém conhece a saga inteira, o universo inteiro, a coisa inteira. Um sabe uma coisa, outro sabe outra, e vão descobrindo. Quer dizer, é muito mais distribuído o conhecimento. Não tem exatamente direitos autorais, é claro que não tem, entre aspas, né, os novos letramentos não tem, mas a gente não está vivendo só de novos letramentos. Então, tem briga, tem disputa, tem gente que quer direito autoral, e nem tudo é novo letramento, e a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Mas a lógica dos novos letramentos se eu vou lá, pego uma imagem, pego isso, pego aquilo, né? O menino que fez esse vídeo aí dos 2 minutos da história do mundo, ele, quando publicou o vídeo, publicou assim, embaixo do vídeo: por favor, não me processem, eu não ganhei dinheiro com isso foi só um trabalho de escola, porque ele saiu pegando imagem de todo mundo, né? Mas essa é a lógica dos novos letramentos, quer dizer, maximizam relações, diálogos, redes de expressões, a livre informação, é a cultura do remix, né? A partir de algo que já tem novos sentidos, da hibridização e da paródia, né? Ok? Só aqui para finalizar, porque eu acho que já está estourando aqui, essa consideração dos novos e multiletramentos e das práticas da cultura digital no currículo não contribui somente para uma participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem por parte dos estudantes, mas permite também que se passe a ter em mente mais do que usuários das línguas ou usuário das linguagens, na direção do que alguns autores vão denominar de designer, alguém que toma algo que já existe, inclusive textos escritos, mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo novos sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Parte do sentido de criatividade e circulação nos dias atuais, economias criativas, cidades criativas, tem algum tipo de relação com esses fenômenos de reciclagem, mistura, apropriação, redistribuição. Então, como é que a gente trabalha? A gente tem um mapa dos multiletramentos que dão um pouco alguma referência, né? Então, não se trata de formar só um usuário funcional, alguém que consegue manusear um editor de áudio, alguém que consegue manusear um editor de vídeo.
alguém que consegue saber como é que funcionam essas tecnologias, que o fato de eu sair aumentando a música no determinado cria um certo efeito, eu fazer uma transição, de eu alterar o ritmo, cria efeito. Eu preciso saber disso, né? Mas, então, como é que os efeitos, né, são produzidos? Mas também alguém que tenha uma criticidade, que possa entender que tudo que é estudado é fruto de uma seleção prévia, né? Portanto, tem ali uma orientação, tem ali um valor, tem ali uma valoração. Portanto, ter essa dimensão crítica. Mas, sobretudo, a ideia de designer é que você possa usar o que foi aprendido, né, o que se chama como se fossem os designers disponíveis. Né? Se a gente for pensar, o que são os designers disponíveis? São os próprios gêneros, os meus conhecimentos, as técnicas, as ferramentas, né, e até algumas produções que eu posso, vou tomar dela com o meu conhecimento técnico, sabendo como funciona o sentido, criticamente, e vou usar para fazer novas produções, né, que de alguma forma me transformem, porque eu construindo novos sentidos eu me transformo, e que de alguma forma transformem o mundo no sentido de que ele passa a ter mais uma produção, e que se ela puder de alguma forma, claro, né, tiver ali algum efeito na realidade, melhor ainda, mas transformar aqui está no sentido de disponibilizar mais sentidos, né, ali no mundo. É um pouco isso que eu queria ali um pouco dizer para vocês, e vou só encerrar um pouco com esta habilidade que está aqui colocada na base e creio que no currículo de vocês, que tem a ver com essa coisa de produzir, e tem muita coisa aqui envolvendo multiletramento e novos letramentos. Então, publicar notícias, fotodenúncias, fotoreportagens, reportagens multimediáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevista, carta de leitor, comentário, artigo de opinião, texto de apresentação e apreciação, produção cultural, resenhas e outras formas de expressão das culturas juvenis, como vlogs, podcasts culturais, né, gameplay, detonado, cartazes, anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros, em várias mídias, que eu acho que é importante. Vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de editor, de booktuber, de vlogger, como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar a possibilidade de participação nas práticas de linguagem, aqui, né, do campo jornalismo, do campo midiático, de forma ética e responsável, né, levando em consideração o contexto da Web 2, que amplia a possibilidade de circulação desses textos e funde o papel de leitor e autor, de consumidor e de produtor. Hoje a gente não só consome, né, mas a gente, de alguma forma, produz. Claro que a gente pode produzir timidamente, simplesmente compartilhando, colocando ali algum comentário, como pode ser um produtor mais ativo. Tá? Isso está posto para o campo jornalístico midiático, mas essa mesma coisa se coloca para os outros campos. Tá certo? Então, eu acho que também não é só o gênero, né, que determina se é multiletramentos ou novos letramentos. As práticas que estão envolvidas na produção desses gêneros também. Acho que é isso, gente. Já falei demais até, já estourei o tempo, mas eu não estava vendo. Nossa, professora, que maravilha, né? É tão bom ouvi-la que penso, assim como eu, as pessoas aqui presentes ficariam a tarde toda, né, lhe ouvindo. E muito pertinente todas essas colocações, né, e esse percurso que você foi fazendo, né, mostrando primeiro essa diferenciação entre remoto, híbrido, distância, que eu acho que isso é importante, às vezes ainda sobram dúvidas a esse respeito. Depois falar da questão das dificuldades, né, que todos nós driblamos, inclusive você, de como é esse dia a dia, como tem sido, né, esse dia a dia, as nossas frustrações, esse nosso novo papel, digamos assim, né, solitário, muitas vezes, diante de câmeras fechadas, de não respostas, né, de não entrega das atividades, de como, né, como a gente precisa, né, se engajar, e é importante esse engajamento nesse nosso compromisso de manter aquilo que fazíamos antes num formato novo, ou talvez no mesmo formato, mas pensando aí que a gente está fazendo algo novo, enfim, e da importância de manter a construção colaborativa desses alunos, né? Mesmo que
distantes, tentar fazer isso. Então, se cada um faz a sua parte, como é que a gente pode juntar isso? Então, depois voltando ao ensino presencial, de como a gente pode continuar mantendo, né, cada um aí com a sua expertise, com o seu saber sendo potencializado e ajudando ao saber do outro. Eu estou encantada, né? Sou suspeita, assim como de manhã todo mundo elogiando, eu acompanhei um pouquinho o bate-papo, não dá para ver tudo, é muita coisa, e penso que ao longo da sua fala, de alguma maneira, algumas perguntas que as pessoas fizeram já foram sendo respondidas, né, por você. Acho que dá para destacar, né, fazer um bem bolado aí dessas perguntas, não sei se vou conseguir agora, mas enfim, houve alguém que colocou todas as propostas e usos da tecnologia e multiletramento em sala de aula são ótimas, mas eu acho que esbarra em um problema prático da desatualização e comodidade de muitos professores. Como superar isso? Tá, bom, então, eu acho que é uma coisa, né, que a gente tem, eu não sei mudação, mas eu acho que é uma coisa assim, assusta mesmo, a gente já tem que dar conta de tanta coisa, né? Eu lembro que eu participei da escrita da base, né? Eu lembro que nos fóruns de discussões da base, o que as pessoas têm que trabalhar isso mesmo, é muito importante. Agora, não o professor de português, né? Eles falavam, não o professor de arte, não o professor de... Né? Não, muito importante e tal. E aí, gente, na verdade, todos os professores, a gente tem que aprender mesmo, né? E uma parte disso, a gente aprende, por exemplo, essa parte mais técnica de coisa, para os alunos. Eu dou aula de novos e multiletramentos há, sei lá, já quase 15 anos, tal, e eu sei até a página 3, meus alunos complementam o tempo inteiro, eu sei a pergunta que eu tenho que fazer. Agora, esse olhar crítico da linguagem, esse olhar dessa construção, dessa coisa de sentido, às vezes eles não percebem tanto, mas essa dimensão técnica de saber os efeitos ali na hora de como fazer, tal, eu acho que tem que ter formação, né? Essa semana, por exemplo, né, me parece ser aí uma iniciativa da Secretaria nesse sentido. Acho que, claro, que não se resolve com um evento, mas grupos de formação. Está o Brasil inteiro, não são só vocês, né, querendo saber como é que implementa a base, como é que implementa os currículos. E uma parte disso passa por entender como é que trabalha com os campos e como é que trabalha com os novos e multiletramentos. Né, e que são mesmo fugidios. Amanhã a gente está aqui falando e tem alguma coisa circulando de novo na rede, e, né, que a gente... Agora, para trabalhar todos aqueles gêneros que estão na base, ou gêneros que estão surgindo amanhã? É claro que não são todos. Né? A base tem ali uns etc., que são assim, o que é mais significativo, né, para aquela comunidade. Agora, é claro que eu tenho que trabalhar coisas que envolvam, sim, o que circula na rede, que envolvam coisas que, com áudio, com foto, com todas as linguagens, isso a gente tem que, né, ir ali fazendo, né? Mas não é fácil, mas eu acho que... E agora começam a sair os materiais, agora os professores estão sendo formados, agora começou a ter na universidade disciplina envolvendo novos e multiletramentos, né? Mas isso não é suficiente, tem que ter formação continuada também, acho que é isso mesmo. Perfeito. E é tão importante ouvi-la, né, falar daquilo que a gente tem batalhado, né, enquanto professores, de que tudo isso não é responsabilidade, né, passar, por exemplo, letramento, se a gente pensar em novos multiletramentos, isso não é responsabilidade do professor de língua, né, que todos temos condições de fazê-lo. E aí já aproveito para emendar numa outra pergunta, que tem muito a ver, de alguma maneira a senhora já respondeu, mas só para também não deixar o público muito sem resposta, né? A colega colocou que muitos pensam, né, que trabalhar com letramento é apenas dever do professor de língua. Os professores de outras disciplinas, ou mesmo os professores de Fundamental 1, podem e devem trabalhar com os multiletramentos. Mas considerando muitas vezes a dificuldade de acesso, é possível trabalhar com os novos multiletramentos de maneira offline? Eu acho que sim, esse é um outro desafio, quer dizer, novos letramentos, claro que ele tem muito a ver com a tecnologia, mas às vezes ele tem muito mais com o modo de fazer, por exemplo, colaborativo. Você tem um monte de coisa que acontece com a tecnologia que não é novo letramento nem multiletramento, é a pergunta que eu botei no começo. Não é porque tem tecnologia que não, tem um certo jeito de fazer, né, que é essa coisa do colaborativo, que aí que o ensino remoto pode ajudar.
né? É porque ele dá o contexto, pode ajudar se tiver acesso, né, gente? Essa que é a questão também. Mas eu posso pensar em alternativas offline também, eventualmente, de baixar, de fazer, de dar, né? Mas que faria sentido compartilhar, né? É muito engraçado, vamos fazer assim, eu estou aqui com o meu colega aqui do lado e eu vou fazer com ele junto alguma coisa no Google Docs, ou sei lá, numa coisa colaborativa. Claro que eu posso fazer sentido e a escola fará isso, mas às vezes não faz muito sentido, eu não preciso interagir por aqui, eu estou aqui, o cara está do meu lado, então eu poderia fazer isso. Então, claro que eu sempre posso pensar numa situação em que, obviamente, eu estou colaborando com o colega do lado fisicamente. Mas já que a gente tem essas situações remotas, também ela seria uma situação que contextualizaria isso, né? Mas a gente pode pensar em muita coisa, a gente pode pensar em baixar, a gente pode pensar por exemplo, você vai analisar um vídeo, você está fazendo uma atividade multimodal, né? Não deixa de você estar trabalhando com a multimodalidade, com determinado gênero, e você pode, sei lá, distribuir isso de algum outro jeito, né? Enfim, sei lá, a gente pode pensar na conexão na escola, que venha, salve, importa, enfim, é mais difícil. Claro que a ideia é que todo mundo tenha acesso. Perfeito, professora. Penso que, de alguma maneira, a gente tentou, né, foi conseguindo sintetizar aí as perguntas e óbvio, a sua fala já foi complementando as lacunas dos professores. Se pudesse, eu faria todas as perguntas e todas as minhas também. Penso que a gente só tem, né, a agradecer novamente a sua disponibilidade, né, em participar, a sua presença, a sua generosidade em trazer, né, esse material, disponibilizar as suas ideias, frutos da sua pesquisa, enfim, da sua aplicação lá na universidade, e deixo aí o meu muito obrigado a todas, agradecendo a toda a equipe que por trás, né, nos ajuda e que não está aqui, mas com certeza trabalhando muito aqui por trás, aos intérpretes, a Camila e ao Rony, e só tenho uma palavra para definir essa sua tarde aqui conosco, gratidão. E deixo para as suas considerações finais. Tá, se você me permite, só porque eu disse uma coisa de manhã que parece que foi esclarecedor, e aí talvez pudesse ajudar a pensar, só vou lançar, porque eu sei que estamos finalizando. Mas eu acho que vou mostrar aqui muito rapidamente mesmo, juro que só para tentar garantir um pouco, ou apontar caminhos, não garantir, a gente não garante nada, né? Apontar caminhos do como fazer, né? Que eu acho que é o que estava ali atrás um pouco dessas perguntas, né? A gente precisa tentar pensar em outras modalidades de atividade que também não sejam só aulas, né? Que a gente está ali o tempo inteiro tendo 50 minutos de aula aqui, aula ali. Quando você fala, né, isso é desde sempre. Tem os famosos projetos, mas a gente também pode pensar em outras modalidades de atividades que talvez facilitem a gente a pensar nesses novos e multiletramentos, né? A gente pode pensar em laboratórios de jornalismo, por exemplo, laboratórios de mídias, a gente pode pensar em oficinas de quadrinho, de audiovisual, de fanzine, a gente pode pensar em clubes, em cineclubes, né, onde a gente se encontra para analisar filmes, curtas, né? É que aqui eu peguei isso daqui do guia de implementação, do ensino médio, mas não tem por que não ser do fundamental, dos anos iniciais, e ele tá pensando em todas as disciplinas, não só em português. A gente pode pensar em fazer um observatório da mídia social, um observatório da imprensa, né? E aí, quando é um observatório da imprensa, a gente pode analisar tanto reportagem multimediática, né? Enfim, e só para acabar, a gente pode pensar também, né, em núcleos de estudo, em núcleo de criação artística, enfim, organizar um pouquinho o currículo de um jeito um pouco mais favorável, né? E eu não acho que isso seja fácil, mas esse também é um jeito da gente poder chegar mais perto de uma prática social e, portanto, poder contemplar melhor, né, os multiletramentos. E é claro que, se a gente voltar aí só para fechar a coisa do ensino remoto, ele pode mesmo, né, pode favorecer
uso contextualizado e significativo dessas ferramentas e ambientes, na perspectiva não só de, claro que a gente precisa ainda descobrir como, não só de repetir o que tem, né, no presencial. Ele pode, se a gente ali souber propor algumas, né, propostas, e claro que os alunos precisam também comprar, eu sei que é frustrante como eles não fazem, né, então a gente tem ali que achar jeitos de fazer essa interação, mas, enfim, trabalho colaborativo, pode diversificar interações, eu tenho depoimento de alunos que, assim, que começaram a trabalhar com outros colegas, que eles não trabalhavam, porque ali era grupinho, né, e pode fazer sentido compartilhar conteúdos e soluções. Tá bom, gente? Desculpa aí, mas era só porque eu queria apontar um pouquinho mais essa coisa do como mesmo. E me alonguei muito, então vou aqui agradecer, Marisa, me desculpando já pelo... Imagina, professora, a tarde é sua. E aí, a todos e todas também que estão ouvindo, dizer que eu fiquei muito satisfeita aí, de estar aqui com vocês. Espero poder voltar em outra oportunidade. Um abraço para vocês. Obrigada a todos. E vamos que tem mais palestras acontecendo daqui a pouco. Pessoal, agradecemos a todos já antecipadamente.